Olá, eu sou o professor Eduardo Seton e você está aqui comigo agora para acompanhar mais uma aula do curso de Avaliação Econômica de Projetos e nesta aula o que você vai ver, fluxo de caixa e alguns exemplos de aplicação usando o Google Data Studio. Mas isso a gente vai ver depois da vinheta. Não existe forma melhor de aprender do que aprender fazendo. E é por isso que eu separei essa aula de hoje, para que a gente fizesse uma aula prática de mão na massa, uma aula para a gente construir um fluxo de caixa usando o Google Data Studio. Tá certo? Então, eu vou pedir a você, antes de a gente começar esse vídeo, para você não esquecer, deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para ajudar no crescimento aqui do canal e para que eu possa também continuar trabalhando essas aulas da forma que elas estão sendo trabalhadas e colocadas no canal do YouTube gratuitamente para todo mundo. Então, eu vou trazer aqui agora para vocês, tá, um pequeno resumo, mais uma vez aí para a gente se situar das aulas. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui agora, tá? Então aqui o módulo 1, os primeiros passos de a jornada, módulo 3, Introdução à Engenharia Econômica, módulo 2, Introdução à Engenharia Econômica, o módulo 3, Fluxo de Caixa, Indicadores e Aplicação. A gente está chegando aqui no finalzinho desse módulo 3, praticamente. Vou abrir aqui essa janela, vocês vão acompanhar comigo aqui, tá? Então a gente está na aula 7, uma aula de exemplos e aplicações. Então o que a gente vai ver aqui hoje é o exemplo 1, que corresponde ao exemplo 1.8 do livro texto do Leland Blank. Tá? Então vocês vão acompanhar, você que está acompanhando esse curso, você já conhece um pouco do nosso livro texto, tá? E se você não conhece, eu vou deixar a referência desse livro aqui na descrição desse vídeo. E também eu quero deixar claro aqui que eu já coloquei também na descrição do vídeo, também na descrição desse vídeo, um link para a primeira aula que eu dei apresentando o Google Data Studio do zero. Tá? Aqui a gente vai fazer uma aplicação, vai usar o Google Data Studio efetivamente para construir esse exemplo. A gente vai construir o exemplo 1.8 do livro, utilizando o Google Data Studio. Na verdade, o que você vai aprender a fazer, basicamente é isso que você está vendo aqui na tela agora. Tá? Então, aqui eu estou com a tela do Google Data Studio aberta, tá? Com um exemplo 1.18 do livro, todo colocado aqui no Google Data Studio. Então aqui eu tenho a primeira página onde eu faço uma descrição do enunciado da questão. Tá? Então, na segunda parte, a gente tem aqui alguns gráficos, algumas tabelas que foram montadas a partir de uma tabela Excel, que vocês vão ver a construção aqui junto comigo, alguns gráficos de fluxo de caixa. Então a tabela, na verdade, a solução do item A da questão está aqui. Então a solução do item B está, na verdade aqui tem mais um detalhe ainda em relação ao item A, e aqui no item 4, tá, na página 4 desse dashboard, aqui a gente tem o item B da questão, na página 4 do dashboard. Aqui na página 5 a gente tem a solução do item C, concluindo assim o dashboard que eu criei a partir da solução deste exemplo, do enunciado deste exemplo do livro, que na verdade é o exemplo 1.18, a página 36 desse livro que está aqui representado aqui em cima, tá? E que também o link para ele está aqui na descrição deste vídeo. E o que é que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora, basicamente, eu vou fazer a leitura do enunciado para você e você vai acompanhar comigo a solução, primeiro criando uma planilha Excel e depois criando um dashboard e um relatório a partir da planilha Excel. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, eu vou começar aqui, eu não vou concluir esse relatório todo aqui completo nesta aula, eu vou dar alguns insights para que você possa continuar a atividade como prática para o aprendizado aqui dessa aula. Tudo bem? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora aqui? Tá? Deixa eu aumentar aqui, ampliar aqui, dar um zoom aqui. Né? O que é que a gente tem aqui? Aqui tem o enunciado do problema, tá? Mas eu vou partir do enunciado que a gente tem aqui, tá? Que fica um pouco mais fácil a leitura. Fica um pouco mais fácil a leitura aí para você e para mim também, tá? Então vamos lá. Qual é o enunciado? O enunciado da questão. Uma firma de arquitetura com sede no Japão solicitou a um grupo de engenharia de software dos Estados Unidos a inserção da capacidade de sensoriamento remoto, GIS,
a sistemas de informações geográficas via satélite no software de monitoramento de estruturas elevadas, a fim de detectar movimentos horizontais maiores do que o esperado nessas estruturas. Esse software poderia ser muito benéfico, atuando como um aviso antecipado de tremores sérios em regiões propensas a terremotos no Japão e nos Estados Unidos. Segundo as estimativas, a inclusão de dados de GIS acurados aumentaria a receita anual comparado ao sistema de software atual em $200 mil em cada um dos 2 próximos anos e em $300 mil em cada um dos anos 3 e 4 a partir do primeiro ano. Tá? Então, o horizonte de planejamento é somente de 4 anos devido ao rápido avanço realizado internacionalmente na área de software de monitoramento de construções. Desenvolva planilhas para atender aos seguintes itens. Certo? Então, um problema assim, bem prático, né? Então, quais são os itens que ele quer que a gente atenda? Então, primeiro, o item A. Determine o futuro equivalente dos fluxos de caixa aumentados no ano 4, usando uma taxa de retorno de 8% ao ano. Obtenha os resultados referentes tanto para juros simples quanto para juros compostos. O item B, refaça a questão A se as estimativas de fluxo de caixa dos anos 3 e 4 se elevarem de 300 para 600 mil dólares. Tá? E por fim, o item C, o gerente financeiro da empresa norte-americana quer considerar os efeitos de uma inflação de 4% ao ano na análise da questão A. Conforme mencionamos na seção 1.4, conforme o livro mencionou, na verdade, na seção 1.4, a inflação reduz a taxa de retorno real. Para uma taxa de retorno de 8%, uma taxa de inflação de 4% ao ano, composta a cada ano, reduz o rendimento a 3,85%, que passa a ser, então, a taxa de juros considerando o efeito da inflação. Tudo bem? Então, agora sim, agora que você já conhece a questão, o que é que nós vamos fazer? Tá? Vamos pegar esses dados e o que é que eu indico para você sempre. Tá? Como a gente está usando aqui o Google Data Studio, você vai abrir na sua conta no Google, você vai criar uma planilha. A minha sugestão é que você crie uma planilha do zero para construir esta planilha que eu vou mostrar para vocês aqui como é que está a minha planilha para essa questão. Tá? E aí vocês vão entender exatamente como que a coisa foi feita, como é que eu fiz. Tá? Observe que esse tipo de problema ele tem várias formas de solução. Você pode ler o problema e construir uma matriz do seu jeito, não tem problema, contanto que você chegue basicamente aí na mesma resposta que a gente está chegando aqui. Então, eu vou iniciar aqui pela planilha. Tá? A planilha, o que é que eu fiz? Eu criei uma planilha do zero no Google Sheets. Tá? Você pode também fazer essa planilha ou no Google Sheets ou no Microsoft Excel. É uma opção sua. No entanto, eu recomendo, para uso com o Google Data Studio, eu recomendo que seja feita diretamente no Google Sheets, porque a gente vai ter uma maior compatibilidade, porque a ferramenta é uma ferramenta do Google. Se por acaso você fizer utilizando o Excel, você vai ter que, de repente, fazer uma exportação para o modo, no formato CSV, para depois você fazer para você criar depois, fazer uma importação e criar, na verdade, uma planilha no formato do Google Sheets, tá bom? Então, se vocês, eu recomendo que comecem sempre usando a planilha do Google Sheets, se você for fazer utilizando o Google Data Studio. Naturalmente, tem pessoas que usam o Power BI, que na verdade é o Google Data Studio e da Microsoft. Aí você, tudo bem, a compatibilidade maior com a planilha, com as planilhas Excel. Tá? Mas vamos lá. Direto a essa planilha aqui tem algumas colunas que foram montadas de forma mais expedita, mais simples, que na verdade é a reprodução dos dados da questão. Tá? Essa forma que eu vou resolver aqui, essa questão, não é a forma de mais fácil solução. É a melhor forma para que eu consiga explicar para você o Google Data Studio. Tá? Eu vou apresentar também a solução utilizando diretamente as fórmulas do Excel e mais adiante vocês vão ver também a solução deste problema utilizando as tabelas que a gente já montou numa das aulas,
utilizando aqueles fatores de correção. A gente montou uma tabelinha de fatores a partir das fórmulas, então tem várias formas de se resolver um problema com essas características, tá? E aqui é como se eu estivesse fazendo na mão, passo a passo, só que eu estou fazendo isso aqui usando essa planilha Excel. Tá? Então eu coloquei aqui na primeira coluna a taxa de retorno, 8%. Tá? Sempre vocês vão usar a primeira linha da planilha como cabeçalho aí. Tá? Normalmente, para usar o Google Data Studio, eu recomendo que você faça isso sempre. Tá? A primeira linha é sempre o cabeçalho. Um detalhe, você precisa colocar nomes que sejam legíveis, tá? Nomes que sejam compreensíveis para você, que sejam de fácil compreensão, porque esses nomes que estão na primeira linha desta matriz, eles vão se tornar os nomes das dimensões métricas, na verdade, o nome das variáveis lá no Google Data Studio. Então, é bom você colocar nomes que você consiga identificar, por exemplo, que esse valor aqui, 8%, é taxa de retorno, tá? E que esse valor aqui corresponde ao ano, ao período, o período 0, o período 1, o período 2, 3, 4, e assim sucessivamente, mas como a gente tem um problema aqui que determinou para a gente que o planejamento era de 4 anos, a gente foi aqui do ano 0, do primeiro momento até o ano 4. Tudo bem? Então, a gente vai agora, a coluna C, a gente tem aqui um fluxo de caixa, tá? Então, é importantíssimo que você, nesta etapa do curso, já saiba montar um fluxo de caixa. E agora aqui, o que você vai ver é que em todos os problemas, basicamente, daqui para frente, nessa disciplina, a gente vai sempre montar um fluxo de caixa, como eu fiz aqui nessa coluna C. Tá? Então, a gente tem aqui, no primeiro ano, o valor 0. No segundo ano, no final do primeiro ano, aí, no começo do primeiro ano, na verdade, o valor 200. No começo do terceiro ano, o valor mais 200, depois 300 e depois, no quarto ano, 300 também, como falou aí para nós o enunciado da questão. Tá? Então, a gente tem aqui, ele pede para a gente tratar como se fosse juros simples e como se fosse juros compostos. Então, o que é que eu fiz? Eu criei essas duas colunas aqui, a coluna D e a coluna E. Na primeira coluna D, eu criei aqui quanto que se ganha a cada ano considerando os juros simples, tá? No valor da taxa de juros que ele deu. E aqui eu estou montando um fluxo de caixa cumulativo equivalente. Tá? Esse fluxo de caixa é o fluxo de caixa base da nossa questão, é o fluxo de caixa inicial. A gente vai trabalhar sobre ele para montar os fluxos de caixas cumulativos equivalentes. Tá? Vai ficar tranquilo para você, vai ficar fácil para você entender o que é um fluxo de caixa cumulativo equivalente. Tá? Quando você vê a construção aqui que eu fiz nessa coluna E. Então, o que é que a gente tem aqui? Então, no primeiro ano, a gente passa o ano inteiro praticamente com 0 de valor, e aí a gente vai ter os juros simples que aconteceram no primeiro ano, foi 0, basicamente. Então, esse valor 0 está trazido para cá. No segundo ano, considera-se aí, vamos dizer assim, como se fosse um aporte de 200 mil. Tá? Na verdade, que esse aporte vai entrar em termos de economia que foi realizada no primeiro ano. Tá? Então, esse aporte de 200 mil, ele, no primeiro ano, ele, vamos dizer assim, vamos considerar que a gente vai, só no final do ano que a gente vai fazer esse valor, aplicar o juros simples sobre ele. Então, o que é que a gente tem aqui na coluna D? No segundo ano, no início do segundo ano, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui dólar A, dólar 2, a gente usa dólar, porque eu estou usando aqui, ó, taxa, quem é A2? A2 é a coluna A, linha 2, 8%. Como eu vou sempre aplicar 8%, você que já sabe, já está habituado com Excel, eu uso dólar para travar a coluna, e dólar 2, dólar A para travar a coluna A, e dólar 2 para travar a coluna a linha 2, porque sempre eu vou usar esse valor de 8%, vezes C3. No caso aqui, quem é C3? C3 aqui, na verdade, é o valor 200 mil, que é sobre que valor esse juros vai ser aplicado.
mais D3. Quem é o D3? É o que eu ganhei de juros no período, no ano anterior, que nesse caso aqui foi 0. Tá? E aí a gente vai ter aí o valor de juros ganho de 200 mil. Tá? De 16 mil, desculpa. 16 mil. No ano subsequente, considerando juros simples, onde a taxa de juros não é aplicada sobre o montante total, e sim sobre o valor específico, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter o dólar A, dólar 2, tá? É o que eu ganho em termos de juros simples, né? Vezes o C4, quem é o C4? O C4 é o valor de 200 mil, que é o que entrou a mais naquele ano, tá certo? Mais o D4, que é o valor que já havia rendido sobre os primeiros 200 mil. Tá? Então, a gente vai ter aí, de valor acumulado, vai ter aí de ganhos de juros simples, 32 mil. Tá? E, por fim, no último ano, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter qual é os juros que vai acumular no último ano, 300 mil que foram aportados assim no início, tá? Vezes C5, que na verdade, vezes a taxa de juros, que é o 8%, no nosso caso aqui, que é o dólar A, dólar 2, mais D5, que é o valor que rendeu no ano anterior, o valor acumulado que rendeu no ano anterior. Então, isso aqui vai dar 56 mil. Pronto. Então, se eu tenho o fluxo de caixa e eu tenho o valor dos juros, quanto eu ganhei em termos de juros, lembra que juro é valor monetário, ou seja, eu posso somar valor monetário com valor monetário, tá? Aqui não é taxa de juros, aqui é juros. Eu falei isso lá no comecinho, na introdução do curso. Tá? Então aqui o que é que a gente vai ter? O fluxo de caixa equivalente. Ao final do primeiro ano, a gente vai ter 200 mil. Ao final do segundo ano, a gente vai ter 200 mil, que entrou no primeiro ano, mais 200 mil, mais o rendimento 16 mil sobre os 200 mil, que é isso que está aqui. Tá? E aí, o que é que vai ter aqui no terceiro ano? No terceiro ano, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter os juros, vamos dizer assim, o ganho em termos de juros, que foi 416 mil, mais 300 mil vezes, mais o C5, na verdade que o C5 é 300 mil, que é o fluxo de caixa inicial, mais o E4, que na verdade o E4 aqui é exatamente esses 416 mil. Tá? Então a gente tem aqui o D5, que é o que foi ganho em termos de juros simples, mais o E4, mais o fluxo de caixa acumulado, a gente vai ter aí 748 mil. E para o último ano, o ano 4, a gente vai ter aí o valor 300 mil, mais 56 mil, que é o rendimento daquele ano, mais tudo que foi acumulado anteriormente, que é os 748, e isso vai dar 1.104.000, e isso é exatamente o que ele pede, na verdade, como resposta do problema, que é o valor futuro, certo? O valor futuro para essa taxa de juros, para essa economia que vai ser feita a partir da implantação de um sistema, de um software para o monitoramento das estruturas. Tá? Então, para juros compostos, o que é que a gente faz? E qual é a diferença? Então, aqui a gente vai calcular também o que entra de ganho em termos de juros compostos. No primeiro ano não vai entrar nada. No segundo ano vai entrar um valor equivalente, porque a taxa de juros vai ser aplicada sobre os 200 mil que entraram no primeiro ano. E a partir daí vai ter uma pequena diferença. A pequena diferença vai ser porque aqui a gente vai ter juros sobre juros sendo acumulados, né? Então aqui a gente vai ter o valor 416 mil, que é o valor total, 200 mais 16, tá? Vezes a taxa de juros. Eu vou colocar aqui também dólar A, dólar 2 para fixar. Tá? Então a gente vai ter aqui em termos de juros 33.280. Tá? E esse valor aqui corresponde aqui. É a soma do fluxo de caixa acumulado mais o que rendeu aí em termos de ganho de juros nesse período em específico. Tá? E aqui, no último ano, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter aí o somatório do fluxo de caixa acumulado mais, na verdade, só para a gente conferir aqui, o C5, o G5, né, que é
valor, o C5, na verdade, o C6, que é esse valor aqui do ano 4, 300 mil, mais o G5. Quem é o G5? O G5 é o fluxo de caixa acumulado, esse 749 mil, mais o F6, que é esse ganho nesse período equivalente, e assim a gente fecha basicamente essa planilha. Então, a resposta basicamente que ele precisava de nós aqui, que ele pedia a nós no item A, basicamente é 1.104.000 para juro, considerando juros simples, e 1.109.222,40 considerando juros compostos. Então essa seria a resposta do problema A, tá certo? Feito da forma que eu estou colocando aqui para você fazer. No entanto, a gente pode calcular esta fórmula, estes mesmos valores, usando as fórmulas automáticas que o Excel nos oferece para cálculo do valor presente líquido, de taxa interna de retorno, das parcelas, dos pagamentos, enfim. Isso a gente já viu numa aula que passou lá atrás. Feito isso, o nosso próximo passo, a partir de uma planilha já desenvolvida, é criar o nosso dashboard lá no Google Data Studio, que na verdade é o nosso relatório, certo? Então, a gente vai chegar aqui, tá? Então, esse aqui é o relatório pronto, só que eu não vou partir, eu vou partir de um relatório do zero com vocês. Eu vou entrar aqui, né? Google Data Studio, tá? Tô procurando o Google Data Studio aqui, tá? Fiz uma busca simples. Se você não criou ainda a sua conta no Google Data Studio, na verdade, você cria esse acesso ao Google Data Studio a partir de uma conta que você já tenha no Gmail, tá? E aqui, por exemplo, eu já tenho aqui, eu já estou acessando, como eu já tinha conta, eu estou aqui com o meu Google Data Studio aberto, tá? Então, a gente já passou, eu já dei uma passada aqui geral nessa interface, tá? Eu vou explicando algumas coisas no detalhe, mas lembrando a você que se você não acompanhou a minha aula introdutória sobre o Google Data Studio, onde eu apresentei essa interface, você pode ir na descrição desse vídeo, porque tem um vídeo onde eu explico detalhadamente isso aí. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um relatório em branco. Tá certo? Eu estou criando aqui um relatório em branco e como eu falei para você, eu não vou criar um relatório completo aqui, exatamente igual como está aquele, mas eu vou dar os caminhos todos aí para vocês seguirem e conseguirem construir os seus equivalentes a esse que eu construí aqui. Então, a primeira coisa em relação ao Google Data Studio, que basicamente o que a gente quer com o Google Data Studio, o que ele nos permite fazer é conectar dados, visualizar e compartilhar dados. São essas três coisas que eles nos permitem, tá? A conexão dos dados, que é o que a gente vai fazer agora, a visualização dos dados e o compartilhamento desses dados. Esses são os três maiores valores aí do Google Data Studio, tá certo? Então aqui, e é muito rico, você pode conectar com diversas origens de dados, tá? No nosso caso, a gente vai conectar diretamente com quem é a nossa origem de dado, é a planilha que a gente acabou de criar, tá? Então, como eu tenho uma planilha do Google, é aqui que eu vou clicar, tá? Mas se você usa alguma outra ferramenta, se você usa o Google Analytics, o Google Ads aí para parte de anúncio, né? E outras ferramentas aqui, tá? O YouTube Analytics, se você quiser absorver, capturar dados diretamente dessas plataformas, você faz isso conectando através daqui, tá certo? Então tem muitas opções, e opções inclusive de empresas que proporcionam isso, que vendem esse tipo de serviço. No nosso caso aqui, a gente está em planilhas do Google, tá? Então, quando vocês clicarem aí, vocês vão ver que tem aqui algumas planilhas, algumas possibilidades que ele está vendo dentro do meu Google Drive. Ele está vendo aqui as planilhas que eu tenho, tá? Então, observem que eu tenho aqui, né? Exemplo 1.18, eu vou ampliar um pouco para melhorar para você aí também, tá? Então, eu tenho aqui, ó, exemplo 1.18, canal do YouTube, exemplo 1.20, exemplo 1.19, que são exemplos que a gente ainda vai fazer, tá? E outros exemplos aqui do curso que a gente vai trabalhar sempre usando o Google Data Studio, tá?
Mas o exemplo que a gente está é exatamente o exemplo 1.18. Eu não fiz a observação que eu vou fazer agora com vocês, que é a seguinte. Observem que ele está me dando a possibilidade aqui, ele está dizendo que nessa planilha tem 3 páginas, tem 3 abas. É verdade. Quer ver aqui, ó? Voltando para a planilha, eu tenho aqui a aba 1, que é exemplo 1.18a, exemplo 1.18p e exemplo 1.18c. Observe que lá ele pegou exatamente as 3 planilhas. O detalhe, cada aba de uma planilha, Excel ou Google Sheets, cada aba corresponde a uma origem de dado. Tá? A gente vai ter sempre, no caso dos nossos dashboards, a gente vai ter sempre um relatório. Esse relatório pode ter várias páginas, como é o caso desse relatório que eu estou apresentando para vocês, mas a gente só pode ter tipo um relatório. Agora, origem de dados por relatório, a gente pode ter várias. O que eu fiz nessa questão é que eu criei 3 origens de dados. A gente está criando agora a primeira, que eu vou criar quem é exemplo 1.18a. Então, ele está perguntando aqui as opções. Ó, usar a primeira linha como cabeçalho, sim, é aquilo que eu falei, né? Incluir células ocultas e filtradas, ok. E aí eu vou seguir, adicionar. Então ele está perguntando, você está prestes a adicionar dados a este relatório? Tá? Então é isso mesmo que eu quero, eu vou adicionar relatório. E aí ele já vai criar para nós aqui, na interface do Google Data Studio, ele vai criar aqui uma tabela automaticamente, um elemento que ele criou para nós. Eu vou deletar isso aqui, tá? Isso não vai fazer sentido para nós agora. Eu vou deletar para a gente partir de um realmente em branco. Daí, observem que a gente já tem. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui para que vocês fiquem com a visualização completa da tela. Tá? Eu vou fazer isso. Então, aqui, o que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui o relatório, né, do Google Data Studio que a gente está criando. Eu estou dando um zoom aqui para mostrar para você, tá? Que a gente tem aqui, ó, uma página, tá certo? Essa aqui é uma página do nosso relatório. Se eu quiser incluir mais páginas, eu vou chegar aqui e vou duplicar a página. Tá? Duplicar a página, eu posso ir duplicando e criando as novas páginas como o nosso relatório. Este relatório, que é o relatório que a gente está se inspirando nele aqui, tá? Esse relatório aqui, ó. Deixa eu fechar essa parte aqui. Esse relatório aqui, vocês estão vendo aqui, ele tem 1, 2, 3, ele tem 4. Ele tem 4 páginas. Eu criei um relatório com 4 páginas. Você pode criar um relatório semelhante a esse aqui, tá? Para os exercícios que você já fez manualmente. Você pode fazer no Google Data Studio e fazer assim, customizando com as suas cores, customizando com os seus textos, com a sua marca, com o que você achar melhor fazer, tá? Mas voltando lá para o nosso relatório zerado, tá? Então, estou partindo aqui do relatório zerado. Basicamente, antes de entrar aqui na questão dos dados, que é o que a gente está vendo aqui do lado, tá? Eu vou aqui, por exemplo, definir, como eu tenho um relatório, uma página, eu posso criar algumas configurações para a página atual, por exemplo. Então, para essa página, ele está mostrando aqui que eu não tenho dados adicionados a essa página. Tá? Eu posso selecionar uma fonte de dado e vincular o dado à página. Tá? Mas os nossos dados aqui, os dados que a gente herdou, que a gente importou, ele está vinculado a todo o relatório e não somente a uma página. Tá? É importante que vocês percebam que existe a questão dos contextos. Eu falei sobre isso na primeira aula que eu falo sobre o Google Data Studio. Mas vamos aqui para estilo, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, todo elemento, inclusive a página, tem dados e estilos. O estilo aqui eu posso colocar aqui, eu posso escolher uma cor de fundo, vou colocar aqui uma cor de fundo, mudei a cor do fundo aqui da página, tá? Então, essa cor de fundo aqui não é exatamente a cor que eu criei, mas vocês estão entendendo aqui, eu teria que vir aqui e criar uma cor de fundo personalizada, eu posso criar aqui a cor que eu quiser aqui, né? Então, ó, concluir, tá? Então, eu estou criando aqui
mudando o estilo, na verdade, o estilo aqui da minha página. Tá certo? Então, aqui eu estou em página, configurações de página, e eu posso mudar assim como eu quiser fazer. Eu vou colocar aqui uma página cinza, tá? A minha página, naturalmente, eu criei aqui, ó. Eu criei o relatório, ela está com esse verde, assim, que é a paleta de cores que eu usei para esse curso, basicamente. Só que eu não vou perder tempo aqui olhando essas questão de cor agora, tá? Então, aqui você viu, né? Entenda bem o conceito de relatório. Veja que eu vou dar um nome para esse relatório. Eu vou colocar assim, o nome desse relatório, AEP, a nossa turma 05, tá? Eu tenho colocado assim, AEP XXX, exemplo 1.19 aula. Eu já tenho um exemplo 19 para não conflitar. Vou colocar exemplo 19 aula. Eu coloquei aqui XXX porque esse exemplo, na verdade, esse vídeo vai servir para muitos outros cursos aí que eu venho a dar sobre esse assunto, tá? Então, mudei o nome aqui, veja, aqui eu estou no contexto do relatório e dentro do relatório eu tenho página. Você já entendeu isso muito bem, tá? Então, aqui dentro dessa página, observem que para o relatório, que na página, tá? Se eu vier para a página, configuração é página inicial, dados eu não tenho nada, estilo, eu tenho aqui o estilo e eu defino o estilo aqui, a largura da página, a altura da página, posso criar larguras e alturas diferentes para diversas páginas do nosso relatório. Mas vamos voltar, a conversa aqui não é essa. Vamos voltar aqui agora, a gente está no nível de relatório. E aí, o que é que eu tenho aqui? Você está vendo, tá? Observem que os nomes que a gente usou na primeira coluna, na primeira linha da matriz, eles vieram exatamente aqui, ó. Fim do ano, EOY, fluxo de caixa equivalente juros compostos, fluxo de caixa equivalente juros simples, juros compostos ganhos, juros simples ganhos, taxa de retorno, e tem uma variávelzinha que está com o nome azul aqui, que está record count. Tá? O que é isso aqui? Um conceito importantíssimo que você precisa entender é dimensão e métrica, no caso do Google Data Studio. No caso do Google Data Studio, o que é que ele entende como métrica? Tá? Métrica, na verdade, é um valor que você mede, que você quer medir, que você quer mensurar. É um valor específico. Tá? E a dimensão é a perspectiva de análise. Tá certo? Então, eu posso... a dimensão, a gente pode considerar a dimensão como sendo um determinado período de tempo. Tá? Essa questão, a definição mais correta, na verdade, essa definição que eu dei, ela é uma definição correta. No entanto, vocês vão entender muito mais a partir do momento que eu comece a trabalhar aqui alguns elementos e alguns exemplos com vocês. Tudo bem? Então, basicamente, métrica é um número, um dado que eu quero medir no contexto daquele elemento. Observe que eu estou falando muito de elemento, né? E a dimensão é a perspectiva sob a qual eu quero analisar aquela métrica. É a perspectiva de análise. Certo? Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui dados, tá certo? Aqui, ó. Como aqui eu só tenho uma fonte de dado adicionada a esse relatório, que é aquela aba, que é a primeira aba daquela matriz, então, não apareceram outras aqui apenas se eu quisesse adicionar, tá? Ele está mostrando até as disponíveis aqui, mas não é o caso. Então, vamos lá. Ele sempre cria, tá? Ele sempre cria tudo que vem da planilha, basicamente como dimensão. Se a gente vai dar um tratamento de métrica, que é o que a gente vai fazer em muitos dos casos, a gente vai fazer isso explicitamente a partir da criação de um elemento, tá? E esse record account a gente vai até tirar ele, tá? Eu tenho como editar esses dados aqui, ó. Aqui a gente está no campo na perspectiva de edição do relatório, mas eu tenho aqui como, por exemplo, gerenciar as fontes de dados adicionadas. E aí, se eu estou aqui, ó, com a fonte de dado que eu criei, eu posso vir aqui em editar. Se eu vier aqui em editar, ele está me mostrando, ó,
que são 7 dimensões que a gente criou, e uma métrica. Tá? Eu posso remover essa métrica, que eu não vou usar essa métrica para nada. Eu posso ocultar essa métrica, posso remover, mas vamos deixar ela aí, tá? Para vocês lembrarem que sempre vem uma métrica record account, independente de você ter criado. Tá? Observem que ele está pegando, ele pegou todas as dimensões, tá? Como se fosse, ele entendeu que tudo se trata de valores numéricos. Tá? E a agregação padrão que ele está usando é soma. A gente vai tratar isso mais adiante. Tá? Vamos voltar. Vamos voltar para o nosso relatório. Vou colocar aqui concluído. Vamos voltar, fechar essa tela. Vamos voltar para o nosso relatório. Então, eu tenho falado sempre de elementos. Veja, o nosso relatório, veja o nosso relatório aqui, esse relatório, que já está criado, ele tem vários elementos, tá? Ele tem aqui uma caixa de texto, esse elemento que está aqui em cima, eu vou editar isso aqui para você, ó. Ele é uma caixa de texto, certo? Aqui, ó, observe que eu selecionei ele, está mostrando aqui do lado que aqui são propriedades de texto. Eu selecionei aqui essa imagem, ele está mostrando que é uma imagem, propriedades de imagem. Observe aqui, o que está aparecendo do meu lado direito é sempre correspondente ao que está selecionado aqui, tá? Se eu selecionar a página toda, ele vai me mostrar o relatório. Se eu não selecionar nada, ele vai mostrar o relatório todo. Se eu selecionar essa parte aqui, aqui é um texto, aqui é um texto, tá? Aqui é um texto. Eu vou passar para outra página que tem outros elementos além de textos, tá? Aqui é um texto. Aqui não é um texto. Aqui é o que ele chama de um elemento gráfico, tá? Aqui é um texto. Esse aqui é um texto, ó. Mas esse aqui é um texto, mas essa aqui é outro elemento gráfico. E aqui, no caso, é uma tabela. Aqui é outra tabela. Esse cara aqui é um elemento gráfico também. Observe que ele está entendendo isso aqui. Observe que está aparecendo aqui do lado, né? Atenção aqui, essa janela aqui do lado, ó, ele está mostrando, ó, que é o gráfico tabela. Isso aqui é a tabela. É porque eu estou com esse elemento selecionado. Se eu selecionar o gráfico aqui, ele vai mostrar que aqui é um gráfico de barras. Aqui é um gráfico de linhas. Tá certo? Então, aqui eu tenho são esses elementos que eu tenho aqui. Nos demais, nas páginas seguintes, eu também tenho, ó. Também aqui, observe, eu estou mudando, ele está mudando aqui do lado também. O que é que eu tenho em cada uma das minhas páginas. Tudo bem? Isso aqui foi importante, tá? Eu vou voltar para lá. Voltar para cá, para essa página 2 que a gente tem. Eu posso criar aqui, eu vou criar um elemento texto, tá certo? Aqui, eu vou criar aqui um elemento texto, ó. Antes de a gente partir para a criação do elemento, deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Estou aqui no meu relatório, eu tenho aqui, ó, inserir. O que é que eu posso inserir? Tudo que você está vendo aí, ó. Gráfico de série temporal, gráfico de colunas, gráfico de combinação, gráfico de pizza, tabela, mapa de balão, mapa preenchido, mapa de calor, enfim, um monte de coisa aqui que nesse exemplo, nessa aula, inclusive, eu estou usando somente alguns desses elementos, tá? Então, para esse dashboard, a gente está usando somente alguns desses elementos. Então, observe que gráfico de série temporal, ele pressupõe que a gente vai usar como dimensão o tempo. Gráfico de colunas, não. Mas vamos deixar essa parte da dimensão mais para diante. Tá? Então, o que é? O que é esse elemento que a gente tem aqui? Aqui é um elemento texto, como eu falei para vocês. Então, onde é que eu crio um elemento texto? Posso vir aqui, ó, inserir. Posso vir aqui e inserir um elemento do tipo texto. E aí eu crio aqui um elemento do tipo texto, como eu estou criando aqui para vocês agora. Tá? Então, atividade, vamos colocar aqui avaliação econômica, projetos. Professor Eduardo Seton. Essa aula é uma aula do módulo 3, fluxo de caixa, indicadores e aplicações. Tá? Estou criando aqui de um jeito assim meio bruto, né? Mas a gente pode formatar para ficar bonitinho depois. Aqui, ó. Aqui eu já estou diminuindo.
Aí observem que aqui do lado eu tenho propriedade de texto. Então eu posso vir aqui, aumentar o tamanho dessa fonte. Tá? Para cada elemento gráfico que existe aqui uma série de propriedades que você pode mudar. Isso é muito importante. À medida do uso, você vai começar a aprender um pouco melhor isso. À medida do uso, você vai ficar aí craque aí no Google Data Studio, vai começar a entender muito melhor como as coisas funcionam. Estou colocando aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma letra mais clara, tá? E vou alterar o fundo aqui, tá? Ó, o fundo. Eu estou alterando o fundo para um fundo vermelho. Beleza? Então aqui você já entendeu, né, como é que as coisas funcionam nessa questão do elemento gráfico, da interface. Vou colocar aqui em bold para ficar mais claro. Vou centralizar aqui nesse texto. Aí eu posso inserir imagem, eu posso fazer uma série de outras coisas, mas foi assim que eu montei essa primeira página praticamente toda. Tá? Então, cada caixinha dessa aqui é uma caixa de texto onde eu fui formatando de acordo com o que eu quis de fato fazer. Tá? Então, eu não vou perder muito mais tempo aqui nessa questão de formatação, porque aqui é para você entender como que a coisa funciona. Tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vamos dizer o seguinte, eu quero criar aqui agora, para ficar igual a esse dashboard aqui do professor, ele colocou aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico visão geral. Tá? Então eu vou inserir um elemento visão geral. Vamos lá, essa parte aqui é bem importante, né, agora. Então como é que eu posso inserir uma visão geral? Eu posso vir aqui, inserir visão geral. Tá? É uma alternativa, eu vou fazer dessa forma aqui. Ele está pegando algum valor, veja que ele pegou, pessoal, a única métrica que eu tenho. Tá? Por quê? Em visão geral, ele entende que a métrica que a gente tem nos nossos dados é record count. Tá? Só que eu posso também fazer isso aqui. Ó. Se eu pegar taxa de retorno, que na verdade a taxa de retorno é a taxa de juros, é aquele primeiro elemento da nossa matriz, né? Se eu fizer isso aqui e arrastar para cá, ele automaticamente vai entender que aquilo ali é um dado só e ele vai criar um elemento visão geral. Observe que ele já colocou o valor 008. Tá? E observe que vamos parar um pouquinho agora para a gente olhar essa parte da tela aqui, essa parte que eu estou mexendo aqui do lado direito. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Essa parte é muito importante também, tá? Observem que a partir do momento, gente, que eu tenho selecionado esta visão geral aqui, este elemento gráfico, tudo que está aparecendo para mim aqui do lado corresponde ao contexto deste elemento gráfico. Tá? Então, observe que tem contexto sempre em função do que está selecionado. Então, nesse elemento gráfico, o que é que eu tenho de origem de dado? Eu tenho aquela tabela que a gente criou. Eu posso combinar dados, eu posso criar aqui, trazer dados de outra origem de dados para esse elemento gráfico especificamente e não adicionar todo o relatório. Mas isso é uma coisa um pouquinho mais avançada, a gente não vai fazer isso agora, não é o objetivo. Dimensão do período, aqui não faz muito sentido a dimensão, tá? Porque a gente está trabalhando basicamente com um valor único. Tá? Então o que a gente tem aqui é uma métrica. Observe que na hora que eu draguei para cá, que eu arrastei para cá, ele criou imediatamente ele pegou e ele criou uma métrica, já que é uma dimensão, ele criou uma métrica automaticamente, e ele colocou aqui, ele herdou o nome que eu havia colocado. Mas eu posso fazer o seguinte aqui, para ficar mais legal aqui na visão geral, eu posso mudar o nome dessa métrica. Então, taxa de retorno. Taxa de retorno. Aí aqui eu tenho opções de agregação, eu vou falar sobre agregação depois, tá? Mas tipo, eu posso colocar aqui tipo numérico. Como esse cara aqui é um percentagem, eu vou colocar porcentagem aqui. Olha, observe que ele já mudou lá 8. Cálculo de comparação, cálculo de execução, isso eu não vou fazer agora porque nesta aula não cabe, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a taxa de retorno. Eu vou apagar isso aqui, que isso não faz sentido mais para nós, né? Eu tenho a taxa de retorno e o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso chegar aqui, ó, em taxa de retorno aqui, observe que eu tenho dados, tá?
Eu não vou falar aqui de filtro, dessas outras opções que tem aqui para esse elemento gráfico. Vou direto para estilo. Em estilo, o que eu posso fazer? Eu tenho a opção aqui, ó, rótulos, tá? De mudar a cor. Ele está mostrando preto. Eu poderia mudar a cor, eu poderia colocar aqui azul. Aí ele está mudando a cor da fonte aqui, como você está vendo. Tá? Eu poderia ocultar o nome da métrica se eu quisesse. Ó, ocultei o nome da métrica. Então, aqui eu posso centralizar todo mundo. Posso colocar alinhar à direita. Tá? Vou deixar do jeito que está. Posso mudar o plano de fundo. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui branco. Observe que ele mudou a cor de fundo aqui do meu elemento visão geral. E eu posso fazer uma série de outras coisas aqui que eu não vou perder tempo com isso agora, porque a ideia, na verdade, é passar a ideia para você, né? Então vamos lá. Observe que eu draguei para cá, eu arrastei a taxa de retorno, que era um valor simples, tá? Vamos olhar o nosso gráfico lá agora, o nosso dashboard de referência aqui. Eu tenho uma tabela. Vamos ver aqui como é que eu crio uma tabela dessa, tá? Aqui é importante que a gente vai ficar mais claro para você a questão das dimensões, né, de como que o Data Studio funciona. Então, voltando para lá, observe que eu vou pegar agora, eu tenho fim do ano, por exemplo, fluxo de caixa. Vou pegar aqui e vou dragar fluxo de caixa. Observe que ele criou, na verdade ele fez um valor agregado aqui, né? Ele não criou uma tabela. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar aqui, o fluxo de caixa na verdade é tudo, eu vou criar aqui, eu vou inserir uma tabela. Tá? Inserir uma tabela aqui, para criar uma tabela aqui do zero. Tá? Ele pegou automaticamente, o Data Studio pegou automaticamente aqui, eu vou ampliar essa tabela um pouco para ficar mais fácil de você ver. Ele pegou observe que ao criar uma tabela, e essa tabela estando selecionada, esse contexto aqui, ó, esse contexto do que está aqui do lado direito, é o contexto da tabela. Então, observe que dimensão do período, eu não tenho nada, e observe que dimensão aqui tem taxa de retorno. Lembra que dimensão é perspectiva de análise. Cada coluna, na verdade, da matriz é uma perspectiva de análise, tá? Porque as métricas, os valores, efetivamente, vão estar dentro do conteúdo dessa tabela. Então, aqui eu tenho taxa de retorno. Vamos colocar assim, a taxa de retorno, eu não preciso dela aqui na tabela. O que é que eu montei aqui? Quem é que eu tenho nessa tabela? Eu tenho ano, fluxo de caixa, ganhos, juros simples e fluxo acumulado equivalente, que são... Na verdade, a gente está reproduzindo num formato visual aquela tabela em Excel que a gente já montou. Tá? Em Excel não, no Google Sheets, né? Então, voltando para cá. Quem é que eu quero nessa primeira tabela aqui? Vamos ver aqui. Vamos voltar ali para o relatório. Quem é que eu quero? Eu quero ano, fluxo de caixa. Vamos montar as duas primeiras colunas. Então, eu vou aqui tirar a taxa de retorno e eu vou colocar aqui ano. Quem é ano? Ano é isso aqui. Fim de ano. Observe que ele colocou 0, 2, 4. Tá meio bagunçado aqui, desordenado, mas a gente vai resolver isso já já. Tá? Então aqui tem fim de ano. Eu posso também mudar o nome disso aqui. Tá? Aqui eu vou colocar ano, como eu fiz lá no meu dashboard principal. Tá? Taxa de retorno não é uma coisa que eu quero, eu já apaguei, ele não atualizou ainda. Acho que quando se eu der um F5 que talvez ele atualize. Ele não atualizou ainda aqui. Não, a taxa de retorno ainda está como métrica aqui, né? Eu vou tirar aqui a taxa de retorno, aí agora ele tirou, então tem ano. Ah, mas observem que tem uma outra coluna que não está aqui. Por que a outra coluna não está em dimensão e não está em métrica e ela está aparecendo aqui? Porque, por default, o Google Data Studio mostra sempre o número das linhas. Aí a gente vem em estilo e eu vou colocar aqui, ó, número das linhas eu não selecionei. E aí eu deixei somente, ele excluiu o número de linhas da minha tabela. E agora eu volto para dados. Tá? Volto para dados. E o que é que eu quero agora? Eu quero adicionar métricas. Eu estou com a perspectiva ano. Eu quero adicionar o quê? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, para mim, na verdade, é uma métrica
é uma coisa que são valores, tá? Aqui não é mais perspectiva de análise, são números. Por isso que eu não vou colocar lá em dimensão. E ele colocou aqui, ó, fluxo de caixa, 300, 300, 200, 200, que são os valores que a gente colocou na tabela, tá? E eu vou colocar aqui, eu posso editar, né? Como sempre, como eu já tinha feito aqui em algumas vezes, né? Eu vou colocar aqui fluxo de caixa. Então, observe que eu tenho como dimensão, eu tenho o ano, é basicamente isso que a gente vai trabalhar, quase sempre a dimensão vai ser período aqui na disciplina de avaliação econômica, né? 0, 1, 2, 3, então vamos considerar isso. E aqui, em métricas, coisas que eu quero que apareça nessa tabela. A tabela está meio desarrumada ainda, está desordenada aqui, mas vamos uma coisa de cada vez. Então, fluxo de caixa, na minha tabela, como é que eu fiz mais lá? Eu fiz fluxo de caixa. E eu fiz também, né? Deixa eu ver aqui no relatório. Eu fiz, ó, ano a gente já tem, fluxo de caixa a gente já tem. Ganho, juros simples e fluxo acumulado equivalente. Ganho, juros simples, eu vou pegar aqui, ó, na minha tabelinha aqui, ó, ganhos. Cadê aqui? Juros compostos, juros simples, ganho. Vou colocar aqui em adicionar métrica, ó. Adicionar métrica. Ganho, juros simples. Vou colocar assim, ganhos, juros simples, mudando o nome da métrica aqui. E ele já colocou ali para mim os ganhos, tá? Além dos ganhos, eu quero o fluxo de caixa equivalente para juros simples. Então, eu vou colocar aqui, adicionar mais uma métrica. Quem é o dado que eu tenho lá? Fluxo de caixa equivalente juros simples. Opa, apareceu mais uma coisa na nossa tabela. Vou botar aqui o nome. Fluxo. Vou botar FC porque fica muito grande. Fluxo de caixa. Cumulativo, na verdade, né? Cumulativo. Equivalente. Juros simples. Ok. Então observe que está aqui. A tabela está aqui, está ficando com a cara. Ainda não está com a cara ideal, assim como a gente quer, mas ela vai ficar. Então observem que aqui a gente já tem as 3 métricas, tá? Sobre a dimensão ano, que é a primeira coluna aqui. Agora o que é que a gente quer fazer? A gente quer, vamos dizer assim, ordenar. Vamos primeiro ordenar essa tabela, que ela está muito bagunçada aqui. Ó, tá. Primeiro está mostrando o ano 4, o ano 3, o ano 2, o ano 1, o ano 0. Então, eu posso vir aqui, ó, aqui tem dimensão do período, dimensão, métrica, métricas opcionais, controle deslizante de métrica, a gente não vai ver isso agora, linhas por página, linhas de resumo, ano, classificar por ano crescente. Então eu quero classificar sobre a dimensão ano crescente. Então ele pegou 0, 1, 2, 3, 4. Observe que ele mudou aqui e ele mudou em todas as outras matrizes, ou seja, em todas as outras colunas, ele já organizou de acordo com o que a gente quer fazer. Então tem ainda classificação secundária, filtros, essas coisas a gente vai vendo à medida que a gente for avançando. Tá? Mas eu ainda posso fazer alguns ajustes aqui, ó, em estilo. Observe que eu já trabalhei toda a parte de dado da minha tabela. Eu posso vir em estilo, eu quero mostrar cabeçalho ou não quero mostrar o cabeçalho. Eu quero colocar aqui as cores da tabela, eu quero colocar, ó, cores, eu vou colocar aqui algumas cores assim em linhas, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, para destacar um pouco mais, eu vou colocar assim um verde. Então, ele está colocando linha sim, linha não, linha verde, linha transparente, linha verde, linha transparente, linha com a cor que eu defini, tá? E eu tenho outras opções aqui, mas eu não vou passar isso agora. Então tem aqui os rótulos da tabela, tá? Se eu quiser aumentar um pouco a fonte também, eu venho aqui e aumento, ele vai aumentar a fonte dos elementos da tabela. Certo? O corpo da tabela, o número de linhas eu já tirei, eu vou colocar aqui ajustar o texto. Não sei que tipo de ajuste ele faz aqui, mas rolagem horizontal, se tiver uma linha, se tiver muito grande. Mostrar a paginação, ele está mostrando 1 de 5. Eu tenho uma matriz pequena aqui, eu não preciso mostrar a paginação. Então estou tirando a paginação, eu vou até ajustar aqui essa matriz. Tá? E observem que eu tenho aqui embaixo dados. Para dados ausentes. Observe que tem dados nas nossas colunas que está sem nada. Ao invés de exibir nulo, como ele está exibindo aqui, eu posso vir aqui e mostrar em branco.
Observe que aqui é uma visualização, na verdade, dos dados, né? E depois eu quero, na coluna 1, eu quero centralizar. Então eu vou centralizar a coluna 1, vou centralizar tudo aqui. Então toda a parte de estilo, de formatação, a gente vai fazendo aqui do lado. Tá? Então assim eu montei, na verdade, essa tabela aqui. Aqui é mais um elemento. Você agora já aprendeu aí 2 elementos gráficos que são o visão geral e e essa tabela. Tá? Vamos agora criar, vamos voltar lá no outro gráfico, no outro relatório, e vamos montar aqui esse fluxo de caixa, esse cara aqui. Observe que não tem muito mistério aqui, ó. Isso aqui são textos, né? Juros simples, compostos. Vamos focar aqui nos dados. Eu fiz 2 tipos de gráfico aqui. Tá? Observe que esse gráfico aqui é um gráfico de barras. Eu vou lá para o nosso relatório teste, né? O relatório que a gente está, relatório de aula. Então eu posso vir aqui agora e adicionar inserir um gráfico. Eu tenho as opções aqui. Gráfico temporal, não é esse, é um gráfico de colunas, é isso que eu quero. Tá? Não é uma tabela, é isso aqui, um gráfico de colunas. Então, beleza, inserir um gráfico de colunas. Observe que ele já pegou automaticamente como dimensão fim do ano. Tá? Observe que está 0, 1, 2, 3, mas aqui, ó, aqui também tem a parte de classificação. Eu posso vir aqui, ó, na classificação ele está pegando como fluxo de caixa. Eu vou colocar aqui na classificação a dimensão que ele está pegando, a dimensão que eu quero é fim do ano. Eu trago isso para cá, vou colocar aqui fim do ano, e ordena de forma crescente. Observe que ele já organizou aqui 0, 1, 2, 3. Tá? Então, a dimensão através da qual eu quero classificar. Se você clicar aqui, você vai ter isso. Tá? Então, o que é que está faltando aqui? Basicamente, ele já fez quase tudo que eu queria. O fluxo, veja que esse aqui é o fluxo de caixa do nosso problema, né? Você já sabe disso. Então, aqui, ó, no primeiro ano, no primeiro período, 0. No primeiro ano, tem um valor aqui, 200 mil. No segundo ano, 200 mil. No segundo valor, no terceiro ano, no quarto ano, 300 mil para essa letra A. Tá? Então, aqui, o resto agora aqui seria eu fazer alguns ajustes para ficar parecido com esse gráfico que tem aqui. Tá? Mas como é que eu faço o ajuste aqui, por exemplo, de estilo? Eu venho aqui em estilo, mostrar os eixos, eu posso deixar mostrando os eixos. Se eu quiser mudar a cor do gráfico aqui, ó, de acordo com, eu posso clicar aqui. Aqui o gráfico de barras, o número de barras que ele quer que eu mostre. Mostrar o rótulo de dados, ele já mostra aqui 200, 200, 300, aí fica legal porque fica mostrando os valores do nosso fluxo de caixa, né? Então as cores aqui, deixa eu ver aqui. Por que ele não está mexendo? Deixa eu ver aqui. De acordo com a cor, ele está mostrando aqui porque estava em zoom aqui. Eu quero mudar uma cor aqui, eu quero botar a cor. Já mudei a cor do gráfico aqui, né? Linhas de referência, exibir título. Se eu quiser exibir título, no fluxo de caixa não vai fazer muito sentido. Enfim, tem outras opções aqui, todas opções atreladas a esse tipo de gráfico, o gráfico de barra. Tá certo? E observe que ele vai mostrando, à medida que a gente está passando, ele está mostrando o que é que tem em cada um dos gráficos, e é isso aí. Tá? Então, para finalizar, já que esse vídeo está ficando muito longo, mas eu acho que a gente está cumprindo aí com o objetivo fundamental, né? Acho que você consegue, a partir daqui, já começar a desenrolar mais as coisas aí no Google Data Studio. Então, vamos tentar agora. Eu vou pegar aqui esse gráfico, que é um gráfico um pouquinho diferente, tá? Onde a gente tem um gráfico de uma série, mas também não vai ter nada demais aqui. O que a gente vai fazer é inserir aqui, vamos lá, você já sabe aqui, inserir. Eu posso adicionar por aqui, mas eu posso adicionar aqui, é para adicionar controle, e eu posso adicionar gráficos por aqui também. Aqui ele mostra para a gente de uma forma um pouquinho mais visual, para lembrar o que é. O que a gente quer, por exemplo? A gente quer um gráfico desse, um gráfico com 2 linhas, que é o que a gente quer. Tá? Então eu vou colocar aqui um gráfico com 2 linhas. A perspectiva do nosso gráfico, na verdade, a dimensão, mais uma vez, é ano. A classificação também, né? Eu vou classificar aqui fim de ano, crescente. Tá? Observe que ele já colocou um gráfico lá, ele já automaticamente ele já pegou como métrica juros simples, mas eu podia tirar isso aqui. Então aqui tem juros simples ganho. Eu posso colocar aqui, ó, adicionar agora juros compostos ganho. Observe que já tem um gráfico muito parecido com aquele que eu criei. Se eu quiser mudar um pouco aqui
Se eu quiser mudar o nome da métrica, você já sabe, eu venho aqui, ó, juros simples. Posso colocar assim, que a gente já sabe que é ganhos, né? Juros simples. E posso vir na outra métrica aqui, juros compostos. E aqui também, para esse elemento gráfico aqui, a gente pode fazer as mudanças que a gente quiser. Observe que eu tenho aqui, ó, ele está me mostrando ponto a ponto, ele está me mostrando os pontos aqui da nossa tabelinha. Tá? Se eu vier aqui em estilo, mais uma vez eu tenho opções de mudar a série número 1, por exemplo. Eu quero linha, ao invés de linha eu quero barra. Coloquei barra, então não, eu quero ela como linha. Eu quero ela cumulativa. Não é a cumulativa que eu quero, tá? Eu quero exibir os pontos. Então ele está exibindo os pontos. Eu quero mostrar os rótulos dos dados. Ele está mostrando os valores dos pontos. E assim sucessivamente aqui a gente pode mexer aqui e criar muitas coisas em cima do Google Data Studio, como vocês já viram aí. Acho que vocês sentiram aí um pouco aí do poder da ferramenta. Eu vou voltar lá para o nosso relatório de referência, tá? Deixa eu também aproveitar e voltar aqui, tá? Então a gente tem aqui o nosso relatório de referência. Então aqui basicamente é formatação agora, tá? A solução desse problema aqui basicamente é formatação. Como eu falei para vocês, eu criei mais de uma página, mas os gráficos, tudo que está aqui vocês agora já sabem criar. Aqui também. Aqui também. Tá certo? Então, aqui está o item. Aqui está o item B resolvido. Tá? Qual foi a diferença? A diferença foi que, na hora de plotar esse fluxo de caixa, eu usei aqui como dimensões. Aqui observe que eu já estou usando os dados aqui, a origem de dados já é outra. Que eu peguei uma tabela, eu entrei com outra origem de dados. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, organizar recurso, se eu vier aqui em recurso, gerenciar fonte de dados adicionadas. Observe que eu não tenho somente uma, eu tenho 3 fontes de dados adicionadas. No seu relatório, no relatório que a gente está construindo agora, eu teria que vir aqui, ó, recurso, gerenciar fonte de dados adicionadas. Eu quero agora adicionar mais uma fonte de dados, que é a fonte de dados da aba B. Então eu vou vir aqui, vocês já entenderam isso, tá? Eu vou vir aqui. Eu vou clicar aqui, ó, no exemplo 1.18, a aba B. Eu estou adicionando agora uma nova fonte de dados. Adicionar o relatório, adicionei o relatório. E agora a gente tem 2 fontes de dados adicionadas ao relatório. Tanto é que, se eu vier aqui agora, ó, tenho 2 fontes de dados adicionadas. Tá certo? E aí a gente pode, quando eu chegar aqui, neste gráfico, eu vou usar, estou usando aqui o de uma fonte de dado, posso combinar dados usando da outra fonte, e eu posso usar, na verdade, se eu quiser mudar aqui, ó, exemplo 1.18b, mudei aqui, basicamente é a mesma coisa, ele mudou, observe que ele mudou automaticamente o gráfico aqui, porque muda um pouco os valores, talvez, tá? Mas é isso aí, gente. Deixa eu voltar aqui agora um pouco para a nossa tela aqui final, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido útil. Essa aula, naturalmente, ela foi um pouco mais longa, porque é uma aula meio que tutorial, tá certo? Do Google Data Studio. Ela foi mais tutorial do Google Data Studio do que a aula de avaliação econômica de projetos. Mas eu tenho certeza, tá, que você aprendeu, que você gostou desse vídeo, tá? E se você, naturalmente, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. E a partir de agora, no nosso curso, a gente vai sempre utilizar o Google Data Studio, inclusive, como ferramenta para o ensino. Porque aqui eu posso fazer testes com vocês, é uma espécie de um laboratório de avaliação econômica de projetos, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, se você quiser que eu comente alguma coisa além que tenha faltado nesse vídeo, pode colocar aqui nos comentários, tá, desse vídeo. Se você é meu aluno ou não, deixa aqui o comentário, coloca se você gostou, o que pode melhorar, que tipo de coisa, de assunto você quer que eu aborde no contexto aqui da avaliação econômica de projetos ou até no contexto do canal inteiro. Tudo bem? Então é isso, um abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo.